Fluminense e Bahia se enfrentam hoje no estádio Maracanã. O Fluminense precisa muito de uma vitória. Tá a caminho, se Deus quiser, de continuando os passos largos para sair da zona de rebaixamento e, inclusive, pode sair dela hoje, às 6 da tarde ou 6 da noite, quando acabar o jogo. O que você precisa saber sobre esse jogo? Escalação, arbitragem, os cálculos, os momentos, os números. Tudo isso você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, enquanto eu estiver rodando a vinheta, você já deixa aquele like maroto. A transmissão de Fluminense e Bahia hoje às 4 da tarde, jogo domingo, 4 da tarde, horário padrão da... Não tem Globo, porque a Globo vai estar nas Olimpíadas. Horário de jogo do Premier, a Globo passou jogo no sábado à noite. Então, exclusivo do Premier esse jogo, mas tem transmissão em áudio aqui no Raiz Tricolor, lá no Jornada KTO 1902. Comigo, com o Vitor Lessa, com o Cauã Tinoco, com o Fio, todo o clima do estádio a partir de 2 horas da tarde. Jogo de número 73 entre Fluminense e Bahia. 34 vitórias, é uma soberania nossa, tá? 22 empates e só 16 vitórias deles. Detalhe, como mandante, a gente só perdeu na história de Fluminense e Bahia 3 vezes. E só uma no Maracanã, lá em 1987. Tirando essa do Maracanã, as outras foram no Engenhão e em Laranjeiras. O jogo de hoje, a gente não quer só não perder. A gente precisa de uma vitória. Olhando a tabela do campeonato e a faixa de tabela que a gente tá, o Fluminense hoje é 19º. Óbvio, a tabela tá toda embolada porque, por exemplo, o Fluminense tem atrás dele o Atlético Goianiense com 21 jogos. O Fluminense tem logo à frente dele o Grêmio, que tem 18 jogos, e o próprio Fluminense tem 19. O Corinthians, que também tá brigando com os dois, tem 20 jogos. À frente dele, o Internacional tem 15 jogos. Então é uma salada mista maluca em relação a jogos atrasados pela bagunça tradicional que é a CBF. Ah, Gabriel, não, mas teve a questão dos chuvas do Rio Grande do Sul. Aquilo lá afetou praticamente nada no atual calendário, tá? O drama é a desorganização da CBF mesmo. Então, assim, eu posso até ficar olhando desses jogos atrasados, mas hoje, nesse momento, falar de sair do Z4 nessa rodada é muito mais psicológico. Fluminense com o Mano Menezes engatou 3 vitórias seguidas, 4 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Poupou alguns jogadores e perdeu para o Juventude, um resultado que ainda vai martelar um pouco na nossa cabeça, pelo menos até quarta-feira no Maracanã, quando tiver o jogo de volta. Mas não dá para perder a reação do Brasileirão. E uma vitória hoje significaria ao Fluminense 4 vitórias seguidas. Sair do calabouço do Campeonato Brasileiro para talvez respirar puro fora da zona de rebaixamento. O que precisa para isso acontecer? Primeira coisa, o Fluminense, que tem 17 pontos, ganhar o seu jogo e ir a 20. Fez isso, já passa o Cuiabá, que jogou ontem e perdeu para o Vitória. Aí vai ter ultrapassado o Grêmio e Corinthians, que estarão jogando. O jogo do Corinthians com o Juventude é às 4 da tarde e o do Grêmio contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada também às 4 da tarde. O que precisa acontecer? Bem, Corinthians e Juventude, ou vitória do Juventude, ou empate, e Grêmio e Atlético Paranaense, uma vitória do Atlético Paranaense ou empate. Aconteceu isso, Corinthians e Grêmio não ganharam, os dois não ganharam, basta uma vitória simples pro Fluminense sair da zona de rebaixamento e respirar ar puro em 16º. Cálculo bem simples, né? Os jogos vão estar acontecendo às 4 da tarde, é óbvio que a gente vai estar de olho também, porque apesar de uma rodada apenas importar, de você estar fora do Z4, e obviamente eu tô falando da 38ª, a gente está falando muito de psicológico, né? E o Fluminense chegar para um jogo sem estar na zona de rebaixamento, considerando que há menos de um mês atrás a gente via o time a 7 pontos de sair da lanterna, ou melhor, 7 pontos de sair do Z4 e a 3, 4 pontos de sair da lanterna, é outra visão, é outra forma de jogar, é outra forma de se encarar a temporada. Mas para isso, o Fluminense vai precisar vencer um Bahia que está em queda livre no campeonato. São 5 jogos seguidos sem vencer, sendo 4 no Brasileirão, mas ainda é 7º. E por que é 7º? Porque teve um início de campeonato espetacular. O Bahia busca se reerguer no Campeonato Brasileiro.
Fluminense tem condições de vencer? Vamos falar disso agora no Bola e Campo, porque a gente tem novidades nessa escalação. Vamos lá, tá? Escalação aparecendo aí na sua tela e a gente vai ver nessa escalação já um time do Fluminense com mudanças. Vamos lá, tá? Vou escalando o time e comentando posição por posição. Fábio é o goleiro, isso aí ninguém contesta, né? Samuel Xavier na lateral direita, de volta, né, depois de ser poupado com uma atuação ruim do Guga. Na zaga, o Thiago Silva também volta depois de ser poupado. E pelas informações que se dão, Antônio Carlos deve ser titular, roubando a vaga do Thiago Santos. E na lateral esquerda, Diogo Barbosa. Gabriel, o Marcelo vai estar disponível? Ao que tudo indica, sim. E o Diogo Barbosa segue sendo titular. Vocês vão lembrar que quando o Mano Menezes chegou, circularam notícias falando que um dos jogadores que ele via muito potencial, e potencial sendo desperdiçado, era o Diogo Barbosa. E esse jogador já atuou com ele em outros times. O Diogo Barbosa deve ser mantido como titular, mesmo com o Marcelo estando disponível para o jogo. Marcelo, que só tinha ficado uma vez no banco de reservas sem ser utilizado, né? No caso, sem ser titular, né? Ficado no banco de reservas efetivamente, já vai para mais um jogo com o Mano Menezes por ali. No meio de campo, outra ótima notícia, assim como o retorno do Thiago Silva, que é o retorno do André. Ficou no Rio de Janeiro, enfim, a gente vai falando um pouco ali sobre a venda dele pro Fulham ou não, isso é mais pro giro de notícias, mas, é claro, como em qualquer momento, qualquer jogo do André pode ser a despedida dele. Martinelli mantido ao lado dele. Você vai falar, nossa, Gabriel, o Martinelli é um merda, por que o Martinelli tá fora? Primeiro que eu não concordo com o Martinelli é um merda. Acho que o Martinelli é um volante bom que tá numa péssima fase. Sim, uma fase de sequência ruim. Porém, quem pode jogar por aqui? Nonato, lesionado, ou pelo menos tá fora, se recuperando da pancada no jogo contra o Juventude. O outro que poderia jogar aqui, Bernal não tá escalado ainda, não tá registrado ainda, e o outro que poderia jogar aqui é o Alexander, que talvez seja um dos caras que mais perdeu pontos com o Mano Menezes nos últimos tempos. Então o Martinelli vai ter mais uma chance. Pela lógica do Mano Menezes, o Nonato já seria titular. Mas teve lesão, Martinelli deu sorte mais uma vez. Vamos ver como vai ser o Alexander pós-lesão, porque também pode ser que essa perda de moral que eu falei seja algo muito mais relacionado à questão física do Alexander. Ganso de volta na criação das jogadas, volta no lugar do Marcelo. John Arias também voltando à titularidade, assim como Kevin Serna e provavelmente Cauã Elias mantido com Germancano no banco. Germancano também deve estar de volta e aí não veríamos motivos para poder barrar o Cauã Elias, que vem performando bem. Mas se barrarem, eu falei que eu daria 2 jogos ao Germancano. Ele teve 1. Eu daria esse jogo ao Germancano como titular. Não funcionou, continuou mal aí, meu amigo. Se recupera tranquilão aí, a gente vai pro Cauã Elias mesmo. Esse é o provável time do Mano Menezes, já com os comentários, né? E só para poder deixar aqui as informações, né? Os jogadores que estão fora por lesão, pelo menos a princípio, né? Lelê, Felipe Melo, Terãs, Calegari, que é um lesão que na verdade é muito mais a ida lá pro Famalicão, Marquinhos e Nonato aparentemente não estarão. Tem que esperar os relacionados. O Nonato acho muito difícil. E o Marquinhos também saiu lá do jogo contra o Red Bull. A gente não teve, ele teve só a notícia do edema, não sabe o grau, mas acho muito difícil também que esteja disponível. Pendurados, tá? Que se tomarem cartão amarelo, não jogam o clássico contra o Vasco no próximo sábado. John Arias, Martinelli, Ganso, Samuel Xavier e Mano Menezes. Além, é claro, de Marquinhos e Felipe Melo, que não estão relacionados, provavelmente, né? Então, olha o tamanho do desfalque que a gente pode ter. John Arias, Ganso, Mano Menezes, olha só, hein? Que não me invente o senhor Paulo Henrique Ganso ficar aquela maluquice de briga dentro da grande área pra tomar cartão amarelo. Falar rapidinho do Bahia, tá? Como eu falei, uma sequência péssima de 5 jogos sem vencer, mas voltou a jogar bola no jogo contra o Botafogo. Eu assisti um pedacinho desse jogo, a gente estava dirigindo nesse momento, indo lá para Caxias do Sul.
ouvi um pedaço desse jogo e vi muitos comentários depois. O Bahia, apesar de 10 minutinhos perdido no início do jogo, jogou bola contra o Botafogo. Voltou a jogar bola, né? E, obviamente, o treinador Rogério Ceni gostou do que viu. Essa escalação que tá aparecendo aí na tela é a escalação provável titular do Bahia. Mas a gente tem aí alguns jogadores que podem sim ser poupados. Quem, por exemplo? Bem, vou ler a escalação, né? Marcos Felipe, Santiago Arias, que é o colombiano que joga na seleção, né? Junto com o John Arias, Gabriel Xavier, Vitor Cuesta e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro, Tassiano e Everaldo. Esse é o provável time titular do Bahia. Só que, como eu falei, eles têm uma guerra na quarta-feira contra o Botafogo e, diferente do Fluminense, eles não pouparam na Copa do Brasil. Então pode ser que o Rogério Ceni gire algumas peças aí nesse time titular. Quem que aparece com mais possibilidades de rodar, né? O Canu no lugar de um dos zagueiros, o Gilberto no lugar do Santiago Arias na lateral direita, sim, aquele Gilberto. O Iago na lateral esquerda, e aí pode tirar um dos meias e botar o Juba de meia, ou pode descansar o próprio Juba. Carlos de Pena também pode pintar do meio pra frente, assim como o Biel, né, o Gabriel Teixeira, foi titular na quarta-feira e ficou puto quando foi substituído. Esses daí podem acabar. Por exemplo, na quarta-feira ele tirou o Everaldo e botou o Biel titular. Começou o jogo sem centroavante. É algo que o Rogério Ceni também pode inovar nesse time aí. Para deixar um dado interessante, o Bahia tem a terceira menor resistência defensiva fora de casa. O que isso quer dizer? Os 20 times jogando fora de casa, o Bahia é o time que precisa, é o terceiro time que precisa de menos ataques para levar gol. Em resumo, é fácil fazer gol no Bahia quando ele está de visitante. Porém, ele é um dos times que tem uma das melhores eficácias ofensivas. Ou seja, precisa de poucos ataques também. Aliás, ataca muito e faz muitos gols, né? Esse é o número do Bahia. Enfim, é o tipo de situação, só para deixar claro também, quando você olha os gráficos do Fluminense pós-Fernando Diniz, é um time que cria muito mais chances e que dá muito menos chances para o adversário. Óbvio, o jogo contra o Juventude tá meio fora dessa conta, tá nessa conta, mas na análise acaba não entrando muito, né? Inclusive, né, eu falei sobre isso, na KTO, cuja qual o link vai estar aqui embaixo, e você vai... Vou botar o link, né? Eu vou botar o link, né? Porque tem gente que não tá conseguindo acessar a KTO, teve um problema aí de telerge e etc, enfim. KTO tá aqui embaixo o link, é só você clicar aí, se cadastrar, usando o cupom JORNADA, que você ganha 20% a mais do valor de depósito. Minhas diquinhas aqui na KTO, tá? 2 nesse jogo. Primeiro, vitória do Fluminense tá pagando 2. O que você botar, dobra. O Fluminense é favorito pro jogo e acho uma odd 2 interessante para poder pegar. Agora, outra, com uma odd de 1,72. O Fluminense fazer o primeiro gol da partida. Isso tem acontecido com o Mano Menezes, mesmo quando a gente perdeu pro Juventude, isso também aconteceu. É algo que tem o seu valor. Vai lá na KTO, o link tá aqui embaixo na descrição. Sempre lembrando, é para maior de 18 anos. Aposte um dinheiro que você pode perder e trate como uma brincadeira. Se vir algum sinal de vício, etc., saia disso, procure ajuda. Sempre bom lembrar essa parte. A arbitragem da partida será feita por um árbitro que acabou de apitar jogo do Fluminense, Davi Lacerda, do Espírito Santo. Árbitro jovem que apitou Fortaleza e Fluminense. É um árbitro que recentemente também ficou famosinho porque ele apitou Palmeiras e Cruzeiro e anulou um gol polêmico ali no VAR, um gol que daria um empate ao Cruzeiro naquela partida. Foi no dia anterior ao Fluminense e Cuiabá. Acabou ficando isso. Tem fama de caseiro, ser um árbitro caseiro, e demonstrou isso no Fortaleza e Fluminense, que apitou inclusive, e também no Cuiabá e Bahia. Achei ele meio nervoso, tá? Quando apitou Fortaleza e Fluminense. Vamos ver como é que vai ser. E tomara, se for pra ele errar, que ele erre sendo caseiro no jogo de hoje, né? Então é isso. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. De se inscrever aqui no Raiz Tricolor. A partir das 2 estamos no Maracanã. Um abraço pra geral. Até a próxima. Valeu!